Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar a dar uma olhada hoje nas guerras do século XX. E, sem dúvida, vamos começar por qual? Pela Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, a gente tem que sempre pensar no processo que levou a essa guerra no século XIX. E que processo que foi esse? Foi o neocolonialismo do século XIX. Nós já estudamos no segundo ano do ensino médio o colonialismo do século XV e XVI, que foi quando potências como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda saíram nas grandes navegações e acabaram descobrindo as colônias na América. Já o neocolonialismo do século XIX, ele vai ser a disputa dessas mesmas potências e outras novas que surgiram, disputas pela África e pela Ásia. Então, o colonialismo do século XV e XVI envolveu a exploração das potências europeias na América. E o neocolonialismo do século XIX vai envolver a disputa dessas mesmas potências europeias por colônias na Ásia e na África, tá? Então, quando começou o século XX, início do século XX, 1900, 1900 e pouco, havia uma tensão muito grande entre as potências europeias no início desse século XX, porque havia uma enorme rivalidade entre eles na disputa por colônias na África e na Ásia. Os países que mais disputavam essas colônias eram Alemanha, Inglaterra e França. Sempre que a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, a gente pode chegar a ter uma reflexão sobre por que a África é um continente tão sofrido e tão dizimado, né? Porque tem a ver com toda essa exploração que eles sofreram no século XIX, início do século XX, pela Alemanha, Inglaterra, França, entre outras potências europeias, tá? Mas sem dúvida, e principalmente esses três países, Alemanha, Inglaterra e França, foram os que mais, né, tentaram explorar a África e a Ásia. Bom, essa tensão entre essas potências, ela resultava de diversas disputas comerciais e territoriais, tanto lá na Europa quanto fora dela, né, na Ásia e na África. Os governos buscavam mercados consumidores para os seus produtos e disputavam ferrenhamente essas colônias na África e na Ásia. Bom, ao mesmo tempo existia na Europa movimentos nacionalistas que estavam tentando agrupar sobre o mesmo Estado, povos de culturas semelhantes, o que levava a um desejo de expansão territorial, buscar os seus grupos semelhantes e fundar um país, tá? Entre os principais movimentos nacionalistas destacavam-se o pan-eslavismo e o pan-germanismo, que eram disputas, que eram movimentos que tentavam disputar os povos eslavos, unificar esses povos eslavos num único país e juntar também os germânicos num único país, tá? Então, esses nacionalismos estavam bem grandes e esse período, início do século XX, antes da guerra mesmo explodir em 1914, ele é conhecido como o período da paz armada. Estava todo mundo tenso, estava todo mundo a fim de se matar, estava todo mundo armado, mas eles estavam numa paz, esperando, né, ver o que ia acontecer. Era um clima de rivalidade muito grande no início do século XX, tá? E com esse clima de rivalidade que ocorria na Europa no início do século XX, os países, diante de um alto risco de uma guerra, eles foram procurando aumentar o seu poder militar, fortaleciam seus exércitos, formavam alianças políticas, que foi isso que foi a paz armada. Nós estamos em paz, vírgula, mas nós estamos fazendo alianças e estamos ficando armados. A qualquer momento ia rolar uma tensão. Ia rolar uma tensão, não, já tinha tensão. Ia começar a guerra, tá? Nessa época, ocorreu uma política de alianças. O que vem a ser essa política de alianças? Essas potências europeias, elas procuravam somar forças para enfrentar os seus rivais por meio de tratado de alianças, tá? Devido a muitas negociações, após muitas disputas, em 1907 a Europa ficou mais ou menos dividida em dois grupos,
que vão ser os que depois vão se enfrentar durante a Primeira Guerra, que era a Tríplice Aliança, que ela era formada inicialmente por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, que era formada inicialmente pela Inglaterra, França e Rússia. Então, havia um acordo entre Inglaterra, França e Rússia, bem como havia entre Alemanha, Áustria e Itália um acordo de se protegerem em caso de acabar a paz armada e virar mesmo uma disputa, tá? Bom, esse mapa nem vou passar para vocês, gente, porque nós temos ele no livro que está bem melhor, tá? O estopim da guerra, o que quer dizer o estopim? Então, os antecedentes da guerra, o que causou a guerra, era essa busca de mercados consumidores e disputa dos territórios da Ásia e da África. Estopim quer dizer a causa imediata, estava todo mundo mais ou menos querendo entrar em guerra, o que foi que, pá, deflagrou que essa guerra começasse de uma vez. Estopim, a causa emergente. Estopim da Primeira Guerra foi o assassinato desse carinha aqui, o arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono austríaco, tá? Ele e a esposa foram mortos em Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 14. No momento que aconteceu isso, os outros, aí começa a guerra de verdade, né? Então, eles estavam esperando uma desculpa para iniciar e a morte do Francisco Ferdinando foi essa desculpa, tá? Ele foi morto dia 21 de junho de 14. Essa é uma imagem que tem da época, né? Uma pintura da época. Ele e a esposa foram assassinados dentro desse carro. O assassino, o cara que matou o Francisco Ferdinando, ele era um estudante que pertencia a organização apoiada pelo governo da Sérvia. Então, esse assassinato provocou uma reação da Áustria contra a Sérvia. Então, quer dizer, aí um começa a ir contra o outro, e outro começa a ir contra o outro, quando a gente vê que tá todo mundo na guerra, tá? Então, a princípio, esse carinha, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, morreu. Quem matou ele foi um cara da Sérvia, e os áustrios, né, o pessoal da Áustria, para combater, vai contra a Sérvia. Então, devido a essa política de aliança, os que estavam apoiando a Áustria tinham que ajudar, e quem estava apoiando a Sérvia também tinha que ajudar. Devido a essa política de aliança, aí várias nações vão entrar em conflito. Bom, esse é o Francisco Ferdinando, a sua esposa, o atentado contra ele, tá? Depois o enterro deles. Esse é o rapaz que matou ele, tá? Bom, o que aconteceu? Depois da morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? O exército austríaco, ele vai invadir a Sérvia, o que vai levar a uma série de acontecimentos que vão consolidar o início da guerra mesmo em si, tá? Então, primeiro o assassinato do Francisco Ferdinando, aí no dia 28 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 29, para apoiar a Sérvia, a Rússia se mobilizou contra a Áustria, que também estava sendo apoiada pela Alemanha. No 1º de agosto, a Alemanha daí declarou guerra à Rússia e depois à França. E no dia 4 de agosto, para atingir a França, o exército alemão e austríaco invadiram a Bélgica, que até então estava tentando se manter neutra. No dia 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, tá? Ou seja, virou uma guerra generalizada. Mas uma coisa muito importante da Primeira Guerra que eu queria falar para vocês é que a gente percebe que eles não imaginavam. Quando eles entraram na guerra, eles pensaram que em 1 mês, 15 dias estava tudo resolvido. Ninguém imaginou que ia ser uma coisa que ia, né, perdurar por longos anos, certo? Isso é muito importante. Eles nunca havia tido uma guerra mundial, ninguém imaginou que ia durar tudo o que durou, tá? Bom, a guerra ela durou cerca de 4 anos, foi desde 14, quando começou os blocos a se unirem, a Áustria contra a Sérvia, e daí um vai apoiando o outro, tá? E envolveu esses dois grandes blocos. De um lado, então, a Tríplice Aliança, que estava a Alemanha, a Turquia, a Bulgária e o Império Austro-Húngaro, né? Que o Francisco Ferdinando era o herdeiro dele. E do outro lado estava a Tríplice Entente, que era França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Grécia e Itália,
que se juntou à Entente em maio de 1915. Também estava o Japão, os Estados Unidos, entre outros, tá? E o Brasil também, depois vocês vão ver que ficou aqui. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente no conflito, quando ele declarou guerra à Alemanha, cooperando com a Inglaterra, tá? Bom, a guerra, ela tem várias fases, né? Nesses 4 longos anos da Primeira Guerra Mundial, a gente sempre costuma dividir, cai muito no vestibular, as 3 fases da guerra. A guerra de movimentos, que foi de 14 a 15, porque a gente não pode pensar em uma guerra com bombardeios, com bombas, com aviões, porque não havia nada disso. Então, esse início da disputa, ele é chamado de guerra de movimentos, porque foi a época em que os países, nós vamos entrar em guerra, tipo, a Inglaterra vai entrar em guerra contra a Alemanha. Como é que ela vai mandar suas tropas? Enviando exércitos a pé, porque, né, não era assim que tinha muita, ou de trem, mas muito movimentação de tropas foi a pé mesmo, tá? A guerra de movimentos. A segunda fase é a guerra de trincheiras, e é isso que torna a Primeira Guerra Mundial famosa, e todos os filmes que vocês já viram sobre a Primeira Guerra Mundial, tinha aqueles buracos que eles cavavam, que eram as trincheiras, né, onde os soldados ficavam, e era disputado palmo a palmo, né? Então, uma trincheira atacava outra e dominava um pouquinho, e assim ia. Um filme que mostra muito isso é o filme Cavalo de Guerra, mostra bem essa disputa nas trincheiras. E as trincheiras eram lugares difíceis de viver, e eles chegavam a passar meses e anos lá nesse lugar, muita sujeira, muita falta de comida, né? E depois da Guerra de Trincheiras, vai ter uma nova fase também de movimentos que também vai ser os exércitos sendo deslocados de um lado para o outro. Então, ela é dividida em guerra de movimentos, guerra de trincheira e depois, novamente, guerra de movimentos, tá? Na primeira fase, que foi essa primeira fase dos movimentos, 1914 a 15, os alemães fizeram uma rápida ofensiva sobre a França, que depois deu um grande contra-ataque e deteve esse avanço germânico sobre a França, né? Então, eles invadiram ofensivamente. Num primeiro momento, os franceses começaram a sofrer, mas conseguiram se reorganizar. Bom, nenhum dos dois lados, tá? Nem a Entente, nem a Aliança, nesse período, conseguiu ter grandes vitórias, tá? Era mais um equilíbrio de forças na frente de combates. Se ninguém estava se sobressaindo, como a gente depois vai ver na Segunda Guerra, que no começo os alemães foram muito fortes, tá? Então, era um equilíbrio de forças, havia uma disputa mais ou menos parelha, né? A segunda fase, que é de 15 a 17, a intensa movimentação dessas tropas, né, que foram de um país para o outro, foram substituídas por uma guerra de trincheiras, e que cada lado procurava garantir suas posições nessas trincheiras, entrincheirados, né, e deter o avanço dos inimigos. Essa fase foi extremamente dura e desgastante para as tropas em conflito. Olha só, isso aqui era uma trincheira. Pensa, gente, eles viviam assim por meses, por anos, até nesses buracos, e tentando impedir que o exército inimigo avançasse, tá? E a terceira fase, ela já vai ser no final, 1917 e 1918, e ela vai ser marcada pela entrada de outros países também na guerra, que vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra e a entrada dos Estados Unidos, tá? Quando a gente pensa em Estados Unidos, antes da Primeira Guerra, a gente tem que pensar que os Estados Unidos, eles não tinham riqueza nenhuma, eles não eram um país grande, potência que é hoje. Eles se tornaram potências com as guerras, nós vamos ver. E começou ali na primeira, tá? Como todas as disputas foram no território europeu, os Estados Unidos não teve perdas, né, significativas, não teve perdas, na verdade, na sua estrutura, enquanto quando acabou a guerra, a Europa teve que ser toda reconstruída, isso gerou um gasto muito grande. Quem patrocinou essa reconstrução foi os Estados Unidos, e foi ali que eles começaram a engrandecer, tá?
Então, nessa terceira fase, a Marinha da Alemanha usou seus submarinos, afundando navios de países como Estados Unidos e Brasil, tá? Alegando que esses transportavam recursos para os inimigos. Durante essa fase, destacaram-se dois acontecimentos. Então, como eu estava comentando, a entrada dos Estados Unidos no conflito, no dia 6 de abril de 17, e a saída da Rússia em 3 de março de 1918. Por que que a Rússia saiu? Porque ela vai fazer a sua revolução comunista e vai não querer mais participar dessa guerra capitalista, né? Guerra imperialista. Bom, olha ali olha os navios, a quantidade de gente, navio sendo atacado, o pessoal caindo. Bom, principais mudanças provocadas pela guerra. Uma que eu gosto sempre de destacar é as mulheres entrando no mercado de trabalho. Se os homens estão em guerra, as mulheres é que vão trabalhar, tá? A guerra, ela provocou diversas mudanças na vida da população da Europa. A economia dos países foi prejudicada devido que só se produzia para a guerra e a miséria e as doenças se espalharam pela Europa. Lembrando que no final da Primeira Guerra, a Primeira Guerra termina em 18, em 1919 vai ser a gripe espanhola que matou mais de 80 milhões de pessoas no mundo, ela é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, porque daí, quando acabou a guerra, cada soldado foi indo para sua cidade, seus países, e foram espalhando a gripe espanhola, tá? Bom, então, muita miséria pós-guerra, muita destruição, né? Hospitais, escolas, tudo teve que ser reconstruído. Devido a essa grande quantidade de homens que foram para combate, uma parcela grande das mulheres, então, vai ingressar no mercado de trabalho, principalmente Inglaterra, França e Itália. Mulherada vai sustentar a economia enquanto os homens estão na guerra, tá? Bom, o fim da guerra. Os Estados Unidos acabou dando um apoio financeiro para a vitória dos ententes e dos seus aliados, tá? Que vai ser que era entente, Inglaterra, França, tal. No dia 11 de novembro de 1918, o governo alemão teve que assinar um tratado de paz em condições extremamente desvantajosas, que nós vamos dar uma olhada, que é o Tratado de Versalhes, que na verdade é a causa da Segunda Guerra. Quando perguntarem para vocês por que aconteceu a Primeira Guerra, disputa de colônias na Ásia, na África e essas questões do nacionalismo. Por que aconteceu a Segunda Guerra? Por causa da Primeira. Porque na Primeira Guerra não se resolveu e aí teve a Segunda Guerra, tá? Então, nesse tratado de paz, houve uma derrocada da Alemanha muito grande, eles tiveram que entregar as armas, ficar sem dinheiro, pagar indenizações de guerra, o que levou a Alemanha a uma situação bem complicada e a levou a apoiar Hitler na Segunda Guerra, tá? Bom, nos locais onde os combates foram travados, né, as cenas de destruição eram enormes, né, sacrifícios humanos terríveis, né, alguns historiadores estimam que a guerra deixou cerca de 10 milhões de mortos, 30 milhões de feridos, lembrando dos 80 milhões que morreram por causa da gripe espanhola, que também é um pouco decorrência dessa guerra, tá? Aqui algumas imagens, né, aqui é trincheira, como ficaram as cidades. Essa aqui, olha, as trincheiras eram uma coisa muito louca. Quem não assistiu tem que assistir aquele filme Cavalo de Guerra, assim, mostra bem. Aqui os corpos empilhados, né? E aqui vamos falar um pouco mais desse Tratado de Versalhes. Então, após a Alemanha ter se rendido, tá? As 27 nações que estavam unidas contra a Alemanha, elas obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade, tá? Então lá eles se encontraram para impor duras condições aos alemães. A partir daqueles momentos, os alemães tiveram que reduzir o seu poderio militar, o seu exército, pagar indenizações aos vencedores, indenizações altíssimas, tá? Não podiam mais ter exército, não podiam mais produzir armas, perderam várias colônias também, tá? E além do Tratado de Versalhes, também foram assinados outros tratados entre países envolvidos no conflito, mas o grande tratado é o de Versalhes. Alguns países ganharam territórios, outros perderam
e foram formados países como a Tchecoslováquia, que juntou os tchecos e os eslovacos. Aí, nessa época, do final da Primeira Guerra, surgiram países como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, que era aquela história dos nacionalismo tentando juntar os povos, tá? Mais ou menos similares. No final da Primeira Guerra, também no dia 28 de abril de 19, foi criada a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? É um embrião da ONU, é um início de uma ideia da ONU, tá? Eles criaram a Liga das Nações com o objetivo de que não tivesse mais guerras, né? Fazer um controle ali das potências, tal. Essa Liga das Nações ela foi integrada por países de todos os continentes e seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, procurando preservar a paz mundial. No entanto, vários países como os Estados Unidos, a Alemanha e a União Soviética não participaram da Liga das Nações, ou seja, tornou essa organização bastante deficiente, né? Porque Estados Unidos, Alemanha e União Soviética eram países muito importantes naquela época, tá? Bom, sempre que a gente pensa em Primeira Guerra, a gente tem que pensar na ascensão dos Estados Unidos. Como eu estava falando para vocês, antes da guerra, eles não eram nenhuma grande potência, tá? Mas, né, desde o final do século XIX, ali está esse errado, desde o final do século XX, XIX, a produção industrial norte-americana ela já começava a se expandir, estava aumentando o seu campo de ação econômica pelo mundo. Os Estados Unidos foi uma das nações que mais lucrou com a Primeira Guerra, fornecendo seus produtos aos países em conflito, então, quando estava todo mundo brigando, eles estavam vendendo as botas, vendendo as roupas, vendendo comida, vendendo cigarro, né? E também aproveitando para vender esses produtos tanto para os países na guerra lá na Europa, quanto também para a América Latina. Começam a entrar mais aqui para o nosso lado, né? Porque se antes a gente comprava mais os produtos europeus, aí os europeus não estavam podendo produzir, quem é que produzia? Os Estados Unidos e vendia para a gente. Após o final dessa Primeira Guerra, os bancos norte-americanos concentravam cerca de metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo. Porque, em decorrência dessa, enquanto os outros estavam se matando, eles no começo estavam vendendo. A guerra começou em 14, eles só entram em 17, final de 17, ou seja, tiveram 3 anos para ter bastante lucro, tá? Bom, armas utilizadas na Primeira Guerra, o avião. Olha que o cavalo, né? Ele foi muito usado, né? Para carregar os canhões, para carregar tudo. Olha ali os canhões também, os primeiros aviões. Essa ali é já a metralhadora, né? O navio submarinos também, navios submarinos. Essas metralhadoras, uma loucura já para a época, já foi um grande avanço, né? Bom, consequências da guerra. Principais consequências da Primeira Guerra, então: aparecimento de novas nações, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Estônia, tudo lá na Europa. O Império Austro-Húngaro, que deixou de existir, virou Áustria e Hungria. A Inglaterra, que era superpotência até a Primeira Guerra, passa a ter que dividir o seu poder com os Estados Unidos, até que perde, né? O marco alemão, que era o dinheiro da Alemanha, o franco e o dólar, eles vão ser extremamente desvalorizados, né? E outra consequência vai ser a crise de 29, que nós vamos ver na nossa próxima aula, que é no período entre guerras, e também a impossibilidade da Alemanha de pagar essas dívidas, que como ela assinou o Tratado de Versalhes, mas ela não tinha condição de pagar. Também nós vamos ver que é outra consequência da Primeira Guerra e causa da Segunda, tá? O custo de vida muito encarecido, a guerra gerou 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, destruiu campos agrícolas, indústrias e etc. Bom, no livro de vocês a gente vai ver bastante mais sobre a Primeira Guerra, depois sobre o período entre guerras e depois a Segunda Guerra Mundial. Fiquem bem, fiquem em casa. Beijos, gente.